Olá, estamos de volta com mais um quadro, O Seu Advogado Responde, no dia 1º de março de 2016. Vamos ao nosso bom dia, ao nosso convidado, Dr. Jarbas Carvalho. Bom dia, Dr. Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E vamos para mais uma semana. Começando o mês de março, né? Rapaz, incrível, né? Já estamos, eu só lembro, a única coisa que eu falo, queria chegar a 2000, porque todo mundo fala, 2000 não passará, já estamos em 2016, já estamos no terceiro mês de 2016, daqui a pouco já estamos em 2017. Com certeza. Vamos agora falar de um assunto que não estava pautado, né? Mas, como eu falei no quadro anterior, nós temos uma criança em Teresópolis que sofre de microcefalia. Ela não pegou, a mãe não foi infectada em Teresópolis, foi infectada na Bahia. Mas eu quero saber do Dr. Jarbas Carvalho se a Previdência ou se o governo federal está estudando uma forma de ajudar essa família que está passando por algumas dificuldades. E nós, inclusive, vamos pedir à produção que coloque a foto da família. Pedro, o filho, né? E o Robson é o pai. Então, doutor Jarbas, a Previdência Social dá alguma ajuda para esse tipo de caso de criança, para a família, né? Que tem crianças que nasceram com microcefalia? Wilson, não existe uma legislação específica, tá? Mas existe uma coisa que eu costumo dizer que é o princípio do bom senso. E a gente sabe muito bem que essa doença, ela, apesar de ainda ser muito pouco conhecida, ela causa um mal muito grande às crianças. Então, nós vemos vários casos aí do LOAS, e eu acredito que possa ser enquadrado no caso do LOAS, porque são crianças que necessitam de um tratamento. Normalmente, em 90% dos casos, são pessoas de famílias que não têm uma boa condição financeira. Nesse caso mesmo, o tratamento é feito no Rio de Janeiro e cada ida ao Rio de Janeiro são R$ 200. E segundo o depoimento do pai, o Robson, eles moram de aluguel e são trabalhadores. Um é balconista, o outro é lancheiro. Não, e aquela história, né, Wilson? Normalmente, essas crianças exigem que um dos pais pare de trabalhar. Deixe de trabalhar, né? Vai ter que dar uma atenção maior. Eu vi um caso de uma criança que ela só parava de chorar quando ela posta dentro de um balde com água. Certo. Mas entendeu? O que é o LOAS, doutor Jarbas? Ele é dado pelo governo federal uma ajuda para pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de doenças sérias e para os idosos. Então, aquela pessoa que, por exemplo, tem necessidades especiais, seja criança, seja adulto, e a família tem algumas condições para isso, então é dado esse dinheiro. Esse dinheiro não sai da conta do INSS, e sim da conta do governo federal, tá? Agora, quais são os pré-requisitos? No caso da microcefalia, já seria uma doença que necessita de uma doença que necessita de cuidados especiais e estaria enquadrados naquelas que são atendidas pelo LOAS? Wilson, veja bem, eu não sou médico, mas por tudo que eu tenho lido até o presente momento e pelo bom senso, pela experiência de vida, sim, eu acho que sim. Afirmar com certeza é complexo. Mas os requisitos, pessoas que têm uma determinada renda, necessidade, é feita uma constatação social, vai um assistente social à casa da pessoa, constata se tem essa necessidade mesmo ou não tem, a renda, porque às vezes eles falam a renda não pode, dividindo por um quarto, não pode dar, no máximo tem que dar menos que um quarto do salário mínimo. Mas às vezes você soma, mesmo com essa coisa, questão, porque nem o caso específico esse aí, às vezes o pai ganha um salário e meio, vamos dar um exemplo.
ganha 1,5 salário. Como é que ele vai sustentar a mulher, a casa e o filho, ainda tendo que levar ao Rio, essas coisas todas? Ele não tem a mínima condições. E no caso que nós citamos aí do Robson, eles têm mais filhos, né? Mas já falamos sobre microcefalia, ainda legalmente não está sendo concedido, mas, como disse o doutor Jarbas, depende do bom senso. A primeira pergunta, doutor Jarbas, bom dia. Por motivo de não tornar o meu nome público, venho através desse programa perguntar o seguinte. Entrei com ação trabalhista contra a empresa em que trabalhei. Na audiência de conciliação foi feito um acordo com o valor a ser pago parcelado. Porém, a empresa devedora só pagou uma parcela. O que devo fazer para receber o restante? Wilson, essa pessoa certamente estava acompanhada de um advogado. Tem que procurar esse advogado e pedir para executar o acordo. Normalmente, na Justiça do Trabalho, quando é feito esse acordo, existe uma previsão de uma multa legal de 100% do valor do acordo. 100%? 100%. Em 70% dos casos, os juízes colocam 100%, que já é para não o patrão não deixar de pagar o acordo e receber. E aí vai ter que, através da Justiça do Trabalho, correr atrás, ver se a pessoa tem bens, se não tem, ver de que maneira vai conseguir receber, mas é dessa maneira que é feita. A segunda pergunta vem também de uma pessoa que evidentemente não vai se identificar, até porque na vara de família todos os processos correm em segredo de justiça. Vivo maritalmente com uma pessoa há 2 anos. No caso de uma separação, ele deve me pagar uma pensão alimentícia, mesmo não sendo casada no civil? Wilson, já está praticamente pacificado que dificilmente hoje se paga a pensão alimentícia à mulher ou o marido, a não ser quando eles estão doentes e a outra tem condições. Então, fora isso, não é pago aos filhos menores a pensão. Quer dizer, a mulher, nesse caso aqui, ela vive maritalmente há 2 anos, mas se separar, ela não terá direito à pensão alimentícia. Nem que ela fosse casada. Mesmo até sendo casada, não teria? Até sendo casado, ela dificilmente, a não ser que ela, tem comprovar que foi retirada aí, se ela, no caso, vamos dizer que nesse caso específico aí, se ela comprovar que o marido a retirou, o companheiro a retirou do mercado de trabalho, não queria que ela trabalhasse, e tem um ótimo poder aquisitivo, essas coisas todas, ela pode conseguir, mas por um prazo pré-determinado até que ela consiga, de novo, se colocar no mercado de trabalho. Porque isso aí, de uma maneira geral, todos nós aqui temos conhecimento que chegou uma determinada época no Brasil que existia uma indústria de PA, né? Chamada PA, pensão alimentícia. Para as mulheres. As mulheres se casavam, daqui a pouco se separava do marido e queria pensão. Quer dizer, mesmo casada, se o juiz conceder, por tempo determinado, né? Sempre, sempre. No caso, só com filhos menores. Dificilmente os nossos tribunais hoje, a não ser casos de pessoas com alto poder aquisitivo, que a gente vê casos aí, por exemplo, nós já tivemos... Jogador de futebol, pagodeiro, que casou. cantor. Não, mesmo, às vezes, pessoas com alto poder aquisitivo, casaram com atrizes, casaram com modelos, tiraram do mercado de trabalho, tiraram tudo, entendeu? Aí é totalmente diferente. Mas, fora isso, é muito difícil. Ou se a pessoa tiver um problema médico qualquer que ela não possa trabalhar, aí é diferente. Continuamos no direito de família aqui, tem mais uma questão. Como devo proceder para que o pai da minha filha reconheça a paternidade e pague a pensão alimentícia? Voltamos ao caso da pensão alimentícia. Isso aí, Wilson, ela procurar um advogado ou a Defensoria Pública, dar entrada numa ação de reconhecimento de paternidade. A Justiça está amplamente favorável a esses casos. Hoje não se quer mais no Brasil, existe que não tenha mais o filho sem o nome do pai nas certidões,
que isso sempre se causou muito problema para as crianças. Então, hoje existe uma campanha enorme para isso, para acabar esse problema. Mas a partir desse momento que ele coloca o nome, ele já tem também as obrigações Não, não, para... isso aí, evidentemente, né? Isso é evidente. Então, no momento que ela deu entrada, vamos dizer, ela deu entrada nós estamos em março. Março de 2016. Chegou em outubro, comprovou. Ele já vai ter que pagar a pensão de março ou outubro. Quer dizer, ela é retroativa, né? Sim, A sim. partir do momento em que a mãe Entrou ingressa na justiça. justiça. Evidentemente que sim. Certo, agora vamos para direito trabalhista. Tudo isso você pode participar também ao vivo pelo 2642-7776. Ou então você pode assistir, né, o programa que nós fazemos aqui através do meu blog, wilsoleitemendes.blogspot.com.br. Sou trabalhador de uma empresa que não irei identificar, mas acumulo funções. Devo receber por ter trabalhado acumulando funções, doutor Jarbas? Olha, Wilson, isso de uma maneira geral, é muito difícil a gente conseguir responder assim, sem saber qual é esse acúmulo. Por quê? Vamos lá, ele pode ser um auxiliar de serviços gerais. Aí ele faz a limpeza, faz os bancos, serviço de boy, serviço de faxineiro. Ele está acumulando? É difícil provar o acúmulo de função? É onde nós temos que ver. Às vezes, sim, é difícil. Porque num caso como esse, ele tem a função do faxineiro e a função do boy, certo? Mas ele é auxiliar de serviços gerais. Essas funções não são dos auxiliares de serviços gerais? Sim. Normalmente? Mas aí eu te pergunto, não está aqui no texto feito pela produção, na carta enviada, uma empregada doméstica que vai ao banco ou vai a vários bancos fazer pagamentos para a patroa, seria acúmulo de função? Não. Não. Não pode ser considerado que desde que é complexo. Porque qual seria a outra função que ela está acumulando? Quer dizer, um advogado que trabalha como contador, é acúmulo de função? Se ele estiver na carteira contratado como advogado e dentro da empresa ele faça a função de advogado também e faça A escritura contábil, aí se torna uma coisa mais fácil. Não só advogado, como qualquer sim, outro. o médico também. Coisas parecidas, entendeu? Mas é uma coisa muito tênue. Né? Agora, você tem lá, existem coisas que são mais fáceis de se comprovar. Vamos dizer, a empresa tem um plano de cargos e salários. Ali está específico as coisas. A função do coisa, tem tudo específico. Aí, de repente, acumula. Aí se torna mais fácil, entendeu? Torna mais fácil. A última pergunta de hoje é quanto à Previdência. Doutor Jarbas, bom dia. Gostaria de saber como devo proceder para dar entrada no auxílio-doença na Previdência. O senhor poderia me dar uma luz? Desde já agradeço. Auxílio-doença, doutor Jarbas. Auxílio-doença. A primeira coisa, a pessoa tem que estar com laudo médico comprovando a necessidade dela da entrada. Então, ela tendo a qualidade de segurado, ou seja, tendo seguido aqueles requisitos. É o primeiro pré-requisito, né? Ser aí segurado. ela vai, procura um posto do INSS e dá entrada a um pedido de auxílio-doença, vai ser marcada uma perícia, ela vai cumprir aquela perícia. O perito não deu, aí ela entra com pedido de revisão. Aí ainda tem mais um administrativo, que é para a junta. Pelo incrível que pareça, nós tivemos um caso agora no escritório, que até mesmo nós chegamos a perder junto ao juiz, na ação nossa, nós perdemos, recorremos. Teríamos grande chance de ganhar lá embaixo. Mas fizemos um recurso administrativo também. Dentro dessa junta administrativa do INSS, o INSS tomou revelia, porque não foi se defender. Sim. Aí ela ganhou, já está recebendo, sem problema nenhum,
Inclusive, nós estamos desistindo do recurso, estamos desistindo Do da recurso ação. jurídico, né? Uhum. Agora, qual o endereço e o telefone do seu escritório? E aquela outra vez, o telespectador pergunta se a consulta é paga. Vamos lá, o telefone Vamos primeiro o endereço. Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. O telefone fixo 2643-1319 e o meu celular 99879-3118. Com relação à consulta, é só a pessoa chegar lá, se identificar que foi a mando da TV Cidade ou do Wilson Mendes, nós não cobraremos consulta nenhuma. Ok. E assim encerramos o quadro. Boa semana para o senhor e até a próxima Até a terça-feira, próxima, né? se Deus quiser, estaremos juntos. E assim encerramos mais um quadro Seu Advogado Responde. Você, meu amigo, você, minha amiga, quer participar do programa? Ligue 2642-7776. Vamos para um breve intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco com mais informações para você. Até já!